Ed, você mencionou aí a questão da homenagem aos pracinhas. Esse assunto está em destaque no UOL. A gente vai dar uma olhada na reportagem que vem da Folha de São Paulo sobre essa homenagem. Está aí na tela, né? O presidente Bolsonaro e Matteo Salvini, que é líder de ultradireita da Itália, eles se encontraram para participar dessa homenagem a mais de 450 pracinhas mortos em combate na Segunda Isso. Guerra Mundial. E aí, Bolsonaro foi criticado, né, por politizar esse tributo. Inclusive, também, o UOL tem aqui uma entrevista com um filho de um desses pracinhas mortos que disse o seguinte, ali abre aspas para ele, vai se revirar na tumba. Vou abrir aspas aqui para o que disse o filho desse pracinha. O soldado desconhecido que fica ali no monumento vai se revoltar. Meu pai, um pracinha que está no cemitério ali do lado, vai se revoltar muito, vai se revirar na tumba. Infelizmente, temos a ideologia contrária vindo homenagear quem combateu e derrotou o nazifascismo. Foi algo, no mínimo, irônico, não é? Levar uma figura como essa até uma homenagem aos pracinhas que combateram justamente o nazifascismo, né, Kennedy, como você falava agora há pouco. Diego, o Salvini, que é líder da ultradireita, né, italiana, ultradireita é fascista, e o Bolsonaro, que é de extrema-direita, é fascista, isso aí equivale mais ou menos ao Hitler e o Mussolini irem prestar uma homenagem lá aos pracinhas brasileiros. Né? 20 mil pracinhas lutaram na guerra, cerca de 450 morreram, estão enterrados lá. Eles foram lutar contra o nazifascismo. Eles foram lutar contra as bandeiras que o Salvini e o Bolsonaro defendem. O Bolsonaro faz um governo fascista. O ataque do Bolsonaro à imprensa em Roma é fascista, é violência, é intolerância. A política pública do Bolsonaro de direitos humanos no Brasil é fascista. A forma como o Bolsonaro se dirige às mulheres é fascista. A forma como ele ataca o Supremo Tribunal Federal, ataca a democracia no Brasil, é fascista. Então a gente viu hoje um fascista e homenagear brasileiros que tombaram, morreram na Itália lutando contra o nazifascismo. Eu acho que é uma desonra à memória dos pracinhas e é uma desonra para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas Brasileiras, endossarem esse governo do Bolsonaro como endossam, e uma homenagem totalmente descabida. Se tem uma pessoa que não tem condição de homenagear quem lutou contra o nazifascismo, é o Bolsonaro. O Bolsonaro é defensor o Bolsonaro é defensor de ditadura, de torturador, do Ustra. É isso que ele é. Não tem outra forma de qualificar o Bolsonaro. A forma como ele foi tratado no G20 como um pária é o retrato do que ele é. Né? Que a comunidade internacional sabe que o Brasil é muito melhor do que o Bolsonaro. O Brasil não é o Bolsonaro. Né? Ele está presidente no momento. Em alguma hora a gente vai se livrar do Bolsonaro, que é o pior presidente da nossa história, e o Brasil pode tentar um novo caminho para se recolocar no mundo, porque hoje o Bolsonaro rebaixou o Brasil globalmente. E o que a gente viu no G20 está para além do vexame. Né? É o conjunto da obra do governo Bolsonaro. Aquilo não é um ponto fora da curva, não é mais um vexame. Aquilo é a obra do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro conseguiu diminuir a importância que o Brasil tinha no mundo. O Brasil era um país que era levado a sério no G20. O Brasil era um país que era levado a sério na questão ambiental. Não é mais. Né? E ver um presidente homenagear pracinhas que morreram lutando contra o nazifascismo, olha, é difícil, viu, Diego? Até comentar isso, porque a gente tem que manter uma certa elegância, mas a palavra para isso, sabe, é desonra, é desrespeito, é ofensiva à memória dos pracinhas, uma figura tão rebaixada quanto o Bolsonaro, né? Um presidente fascista, um presidente de tão baixo nível como é o presidente brasileiro. E ele foi tratado lá fora como que ele é. Né? É bom que os brasileiros vejam como ele está sendo tratado lá fora. Porque o Brasil e os brasileiros no exterior são tratados, muitas vezes, de acordo com a imagem que o seu presidente projeta, que o seu governo projeta. Eu vi isso nos Estados Unidos no ano passado, quando eu morei lá, falava que era brasileiro e que estava lá para cobrir a pandemia. A primeira coisa que me perguntava é quando que eu tinha chegado, porque sabiam que a resposta do Bolsonaro à pandemia era a pior possível, que eu podia estar infectado. Muitas vezes falaram, nossa, que pena o que aconteceu com o Brasil, né? Como é que vocês conseguiram? Tudo bem que eles elegeram o Trump, que também é outra coisa, é outro ponto fora da curva, né? Mas essa homenagem, assim, é muito difícil, viu, Diego? Porque É. foi muito importante a luta dos brasileiros contra o nazifascismo. A gente tem que ter orgulho dos brasileiros que foram lutar contra o fascismo lá. E hoje vai um presidente fascista tirar proveito político, fazer uma foto
política para a campanha eleitoral dele, para se vender como um líder respeitado, que ele não é. E ser reunido com uma figura tão ruim quanto o Bolsonaro, né? O Salvini é um fascista, é contra os imigrantes, ele é racista, né? O Bolsonaro é isso, ele é aliado dos racistas, dos misóginos, dos preconceituosos, dos homofóbicos, dos autoritários, dos torturadores. Esse é o presidente que está eleito, que está aí no poder. Esse é o presidente que a gente tem, Diego.